Alguns versículos bíblicos parecem simples, mas escondem significados mais profundos e contextuais. Hoje, na roda dos esclarecedores, nós vamos aplicar a hermenêutica bíblica na prática, com 4 textos muito citados, mas frequentemente mal interpretados. Fica com a gente até o final desse vídeo e descubra como evitar distorções, mesmo que o versículo pareça óbvio. Antes de começar, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Você deixa o teu like, se inscreve, ativa o sininho, você vai estar ajudando muito ao crescimento do nosso canal. Estamos no início, queremos que esse canal alcance o máximo de pessoas, que a palavra de Deus e o esclarecimento da palavra de Deus chegue ao máximo de pessoas possível. Então se inscreve nesse canal, compartilha com os teus amigos, envia para alguém e que possamos crescer e ampliar o conhecimento da palavra de Deus. O que é a hermenêutica? É uma ferramenta que nos ajuda a interpretar a Bíblia. Nós temos aqui em cima um vídeo que faz uma introdução sobre esse assunto que nós iremos tratar hoje, a hermenêutica bíblica. Então, você depois dá uma olhada nesse vídeo, assiste lá se você não assistiu, para que você possa compreender o contexto do que nós estamos falando aqui. A hermenêutica, ela considera o contexto histórico, gramatical, cultural e literário de cada passagem. Sem ela, a Bíblia pode ser usada até para justificar o que Deus nunca diz. E nós vamos ver aqui alguns exemplos simples de textos que são mal interpretados, mas que a gente vai interpretar da forma correta segundo a hermenêutica. O primeiro exemplo está em Mateus, diz assim: o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apropriam dele. Qual é o erro comum utilizado na interpretação desse texto? Ele é usado para dizer que o céu é conquistado por uma força humana, através de um jejum, de uma oração intensa, de uma luta, de um merecimento. Não que a gente não deva se esforçar, não que seja errado jejuar, não que seja errado orar. O próprio Jesus, ele nos instrui a orar e a jejuar. Mas esse versículo, que muitas vezes é interpretado e é dito nos púlpitos, se esforce porque o reino dos céus é tomado por esforço, nós devemos nos esforçar, não é exatamente o que o texto está dizendo. E o contexto desse versículo, ele nos traz um outro entendimento. O texto completo, ele diz que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. No original, no grego, a palavra biazo, que carrega a ideia de ser assaltado com violência, não de esforço devocional. Jesus está falando da oposição violenta contra o reino e não da meritocracia espiritual. O reino dos céus tem sofrido violência e essa violência contra o reino dos céus é a oposição. Por isso ele diz, os violentos, o reino dos céus tem sido tomado por violência e os violentos têm tentado se apoderar dele. Ele está falando da oposição ao reino dos céus e não de um esforço devocional da nossa parte para alcançar o reino dos céus. Repito, nós devemos nos esforçar sim, nos esforçar em oração, em consagração, em devoção, em buscar cumprir a palavra de Deus. Mas esse texto específico, ele não trata disso. E é por isso que nós estamos aprendendo a hermenêutica, para a gente ter um entendimento claro dentro do contexto daquilo que nós estamos lendo, para que tenhamos um esclarecimento e uma maior compreensão do texto bíblico. Segundo exemplo, também em Mateus, o capítulo 23, o versículo 12, ele diz assim: quem a si mesmo se humilhar será exaltado.
exaltado. Qual é o erro comum aqui nesse texto? Esse texto é usado como promessa para quem foi humilhado pela vida, como se o texto dissesse: quem for humilhado aqui nessa terra será exaltado. Mas o texto original, ele nos ensina que quem a si mesmo se humilhar. Qual é o contexto disso? Vamos aplicar a hermenêutica aqui. Jesus está confrontando os fariseus que buscavam a sua glória própria. Gramaticalmente, o verbo está na forma reflexiva. Quem voluntariamente se humilha, não quem foi humilhado pelos outros, mas quem faz uma autoanálise e diante dessa análise ele percebe o quão orgulhoso, o quão arrogante é e o quanto ele precisa descer, o quanto ele precisa se humilhar. O texto de Efésios, ele vai nos declarar em Efésios capítulo 4 que Jesus subiu aos céus, mas antes de subir, ele mesmo desceu e levou cativo o cativeiro. Se o próprio Cristo desceu, se o próprio Cristo foi até o Jordão, e a palavra Jordão significa aquele que desce, e ele desceu as águas, ele não precisava descer as águas, mas ele diz: para que se cumpra toda a justiça, eu como exemplo, como primogênito de todas as coisas, como primeiro de muitos que serão salvos, eu estou descendo as águas, me humilhando. Aquele que se humilhar, ele será exaltado. Então nós aprendemos com a ajuda da hermenêutica que a exaltação é fruto de uma postura humilde diante de Deus e não uma compensação pelo sofrimento humano. Porque o que tem de pessoas que são humilhadas, mas o seu coração continua arrogante? Quantas pessoas não são maltratadas todos os dias, mas elas não se dobram, elas não reconhecem que Deus é Senhor das suas vidas. Então não trata de ser humilhado, trata de uma reflexão própria. Eu me humilho diante do Senhor. Olha como a hermenêutica, ela esclarece o nosso entendimento acerca de textos simples da palavra de Deus. O terceiro exemplo está em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Que texto tão conhecido! Comumente a gente vê até envelopado em alguns automóveis. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo, erroneamente, ele é usado como um lema motivacional para vencer desafios, conquistar metas pessoais, ou até mesmo vencer em uma competição de esportes, por exemplo. Com a ajuda da hermenêutica, nós percebemos aqui que esse versículo ele é aplicado muitas vezes de forma errada. E a hermenêutica nos ajuda a olhar todo o contexto, como já temos dito anteriormente. Buscar o contexto histórico, cultural, literário, buscar entender o que foi dito e para quem foi dito. E esse versículo aqui nós percebemos nos versículos anteriores, no capítulo 4 de Filipenses. O versículo 13, mas se a gente buscar o 12, o 11, Paulo fala sobre viver contente, tanto na fartura quanto na escassez. Ele diz: eu aprendi o segredo de viver contente, do contentamento, tanto na abundância como na escassez. Eu sei o que é ter muito e eu sei o que é ter pouco. O que Paulo está dizendo aqui quando ele declara: posso todas as coisas, posso suportar todas as coisas naquele que me fortalece? Ele está dizendo assim: se eu tiver muito, meu coração não muda, ele não vai vislumbrar. Se eu tiver escassez, se eu tiver pouco, meu coração também não muda. Ele não vai murmurar, porque a fonte da minha satisfação não são as circunstâncias. A fonte da minha satisfação é Cristo. O Senhor é quem me fortalece e que me faz suportar o bom e suportar o mal. Olha que ele não está falando de conquistas pessoais, ele está falando de suportar a tentação de se esquecer do Senhor quando você está bem e a tentação de murmurar e dizer o Senhor também não existe quando você está mal.
eu quero suportar tudo isso, porque a fonte da minha força é o Senhor Jesus. Olha como o texto, olhando para o contexto, nos dá uma visão mais clara. E no nosso último exemplo, nós vamos tratar aqui Hebreus capítulo 12, o versículo 1. Esse exemplo aqui eu quero trazer não para falar apenas de uma interpretação errada desse texto, mas para falar de contexto. Porque quando nós vamos ler uma carta, por exemplo, e eu já disse isso no vídeo anterior, você deve ler ela do começo até o final, como uma carta, não lendo por pedaços, como capítulos e versículos. Os capítulos e os versículos, eles nos ajudam a organizar a nossa leitura, mas para alguns textos eles devem ser ignorados. E esse texto é um deles. Eu trouxe aqui Hebreus capítulo 12, versículo 1, porque é um texto que nós conhecemos bastante. E ele diz assim: portanto, nós também, rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Como ele é o capítulo 1 do versículo 12, nós muitas vezes cometemos o erro de ler a partir dali. Portanto, nós também, mas nós esquecemos que esse texto, ele não é lido como uma exortação solta sobre perseverança, sem conexão com o que vinha no capítulo 11. Se a gente lê o 11, nós vamos ver o escritor de Hebreus falando sobre os heróis da fé, falando sobre a fé e falando sobre os grandes homens e mulheres que venceram através da fé. Então há um conectivo aí que liga diretamente a palavra portanto ao capítulo 11, que fala desses heróis. Ele está dizendo, portanto, nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, que muita gente interpreta como sendo demônios, como sendo este mundo e tudo mais. A nuvem de testemunha não são os espíritos nos observando, mas o exemplo daqueles que já correram a sua corrida e venceram pela fé. Por isso ele diz, portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas que vieram antes de nós, estejamos prontos para correr a carreira que nos está proposta, olhando firme para o autor e consumador da nossa fé. Então, assim, ele está nos ensinando que eles foram fiéis até o fim e que nós também devemos ser. A Bíblia é clara, mas não é rasa. A boa interpretação requer esforço, cuidado e respeito ao texto. Hermenêutica não é algo só para pastores, teólogos, é para todos que querem viver a verdade de Deus sem distorções. Então, leia o capítulo inteiro antes de tirar suas conclusões. Observe palavras como portanto, pois, por isso. São conexões com algo que foi dito anteriormente. Busque entender o original quando possível. Na descrição desse vídeo eu vou deixar um site aqui norte-americano da Knapper, que é um site de uma Bíblia interlinear, onde você consegue ler em português e na língua original. São ferramentas que vão te ajudar no entendimento do texto correto. Consulte bons materiais de apoio, comentários, mas entenda, os comentários são entendimento de outras pessoas que, assim como eu e você, têm o Espírito Santo e podem sim buscar uma compreensão, mas a melhor forma de compreender a Bíblia é através do Espírito Santo de Deus, te ajudando com essas ferramentas que nós estamos te apresentando. Qual desses textos você já tinha visto ser usado de forma errada? Comenta aqui embaixo e se quiser mais episódios como esse, escreve quero mais sobre a hermenêutica e se inscreve aqui no canal, a Roda dos Esclarecedores, ativa o sininho, compartilha com alguém que precisa conhecer a palavra de Deus com profundidade. Interpretar mal é perigoso, mas interpretar bem é libertador. Que o Senhor te abençoe e até a próxima.